Eu quero começar a falar sobre uma coisa muito importante aqui, que é sobre filiação. A palavra de Deus diz que nós somos filhos, ok? Quando Deus lá na eternidade, você pode ler isso em Romanos capítulo 8, versículo 29, quando Deus lá na eternidade estava pensando em que Ele queria uma família de muitos filhos, semelhante a Jesus, seu único filho, então Ele pensou em você, naquele dia na eternidade, quando não tinha dia ainda, né? Quando era só a eternidade, Ele pensou em você. E Ele pensou em você como filho, como filha. Amém? Então, a nossa filiação vem do coração de Deus. Ele pensou sobre a nossa filiação antes, inclusive, de ter começado a criar o mundo, antes da fundação do mundo. Se você der uma olhadinha na sua Bíblia, lá em Pedro, você vai ver que o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Quer dizer, Deus já sabia que ia haver o pecado não pegou Deus desprevenido, ok? Ele já sabia, ele já tinha batido um papinho com o filho, você vai lá e você se faz carne, você deixa a sua glória aqui e desce lá para trazer para mim uma grande família. Ele disse sim, e você está sentado aqui hoje, parte dessa família. Mas há muita gente ainda que não é família e precisa conhecer o pai como pai, ok? Então, eu quero falar sobre filiação. Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32. Eu quero fazer a nossa introdução aqui dizendo o seguinte: parece que ser filho é uma coisa que aprendemos automaticamente do nosso pai. Não é verdade? Parece que não precisa falar sobre ser filho, porque você nasceu de um pai e de uma mãe e você aprende automaticamente a ser filho, ok? Parece que aprendemos automaticamente a ser filhos. Porém, a verdade é que só aprendemos ou só reconhecemos como somos filhos, o tipo de filho que somos, quando começamos a ser responsáveis pela nossa vida. O texto que nós vamos ler, a parábola do filho pródigo, o filho estava lá na casa do pai, numa boa, nunca tinha tido nenhum problema. Ali na casa do pai havia tudo o que era necessário para ele. Ele nunca tinha tido problema. Mas quando ele cresceu e ele se tornou responsável, ele teve que fazer uma decisão. Ou continuava na casa do pai, ou ia seguir outro caminho. E nós sabemos o que ele fez. Ele chegou para o pai e disse: pai, me dá parte da herança que me toca. Saiu da casa do pai, levou a sua herança, não deixou nada para trás. E essa é uma história minha e tua que começou em Adão, lá no paraíso. A Bíblia diz que Deus criou o Adão e a Eva, pôs no paraíso. Tinha duas árvores. Uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse: não coma, porque essa árvore mata. No dia que comer, morrerá. É a árvore da morte. Mas tinha uma outra árvore, que era a árvore da vida. O que é que estaria acontecendo quando o Adão e a Eva comessem da árvore da vida? Eles eram um produto inacabado no jardim do Éden antes do pecado. Porque sabe quem que é o produto acabado de Deus? É o Jesus da ressurreição. Não é o Adão e Eva no paraíso antes do pecado. Antes do pecado, eles eram perfeitos, eles adoravam a Deus, não tinham pecado, ok? Mas eles não eram completos. Faltava alguma coisa. Você pode ser perfeito, mas não ser completo. Ali atrás está a Sarinha, por exemplo. Tem 6, 7 meses, é perfeita, mas ela vai ter 1,50 m, 1,60 m de altura, então ela vai ser completa, ela é perfeita, mas como uma semente ela está se desenvolvendo, ok? Ela não é completa ainda, vai ser. Agora veja, o que é que faria eles completos? Quando ele comesse da árvore da vida. Quando Adão no paraíso comesse da árvore da vida, ele se tornaria filho de Deus. Até então, ele era criatura de Deus. Ele era uma pessoa, verdadeiramente pessoa, mas não era filho. O DNA que te faz filho do seu pai está em você. O Adão, o DNA que faria filho e filha, estava na árvore da vida. Quando eles comessem, eles se tornariam filhos e filhas. E aí, por que então Deus já não fez eles
glorificado igual Jesus. Sabe por quê? Porque eles tinham que se reproduzir. E a Bíblia é clara, está escrito. Jesus falou sobre isso, quando os saduceus, que não criam ressurreição, trouxeram um caso para ele e disseram, olha, tinha uma mulher que era o seguinte, ela casou e aí o marido morreu. E tinha 7 irmãos, aí ela casou com o primeiro, morreu, casou com... E aí os saduceus perguntam, que não criam na ressurreição, perguntam, de quem ela vai ser mulher no céu? Aí Jesus responde, no céu não casa nem dá em casamento, não se multiplica. Depois de glorificado, quando você ganhar um corpo novo, semelhante ao de Jesus da ressurreição, você não se multiplica mais. Você não pode ter mais filhos e filhas. Nós vamos ser como os anjos no estado final, que não geram filhos e nem filhas. Entenderam? Então, Deus fez o Adão incompleto lá no paraíso, porque Deus queria que ele se tornasse filho, comendo da árvore da vida e se multiplicasse. Então, que tipo de filhos nós seríamos lá no paraíso se o Adão tivesse comido da árvore da vida? Nós seríamos filhos igualzinho Jesus quando nasceu de Maria. Jesus, quando nasceu de Maria, ele nasceu sem pecado. Se o Adão e a Eva não tinham pecado no paraíso, se eles comessem da árvore da vida, eles se tornariam filhos de Deus sem o pecado. Não precisaria Jesus vir e morrer pelo pecado. Não precisaria. Aí um dia, quando o número dos filhos se completassem, ia acontecer o que Deus ainda vai fazer, porque Deus não mudou de plano. Vai vir Jesus e nós vamos ser arrebatados e transformados. Quem tiver vivo na volta de Jesus é transformado. Então, um dia, quando o número dos filhos de Deus já tivesse completo, Deus faria assim e eles seriam transformados num corpo glorificado igual ao Jesus da ressurreição. De qualquer maneira, com pecado, sem pecado, esse era o fim que Deus tinha para você e para mim. Era o Jesus da ressurreição. O projeto final de Deus sempre foi o Jesus da ressurreição, um corpo semelhante a ele. Mas por causa do nosso pecado, ele teve que vir, morrer e ressuscitar. Se não houvesse pecado, não precisava disso. Ok? Então o pai está gerando uma grande família, de muitos filhos. E essa história que nós vamos ler hoje, que é a história do filho pródigo, fala uma coisa tremenda. Essa parábola, tem muita gente que diz essa parábola do filho pródigo. Eu gosto de pensar que essa é a parábola do pai amoroso. Não, tem mais a ver essa parábola com o pai do que com o filho, necessariamente. Então eu gosto de pensar que é a parábola do pai amoroso. Agora, nessa manhã eu quero conversar com vocês sobre filiação. Porque os filhos, eles precisam aprender a ser filhos. Então, lá no jardim do Éden, o Adão não aprendeu a ser filhos. E hoje nós recebemos a Jesus, nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus, mas sabe o que acontece? Às vezes não sabemos como ser filhos de Deus. Eu quero perguntar para você, você acha que você realmente sabe como ser filho de Deus? Eu estou no caminho aprendendo. E vou dizer, aprendi muito pouco. Aprendi muito pouco como ser filho de Deus. Como viver como filho de Deus. Porque Jesus é o nosso modelo. Mas o que eu estou vivendo do meu modelo é insignificante. Estou vivendo assim, um tantinho assim, eu preciso melhorar. Então, quando eu estava meditando nessa palavra, Jesus estava falando comigo. E eu quero compartilhar com vocês o que Jesus estava falando comigo. Há 3 coisas importantes que você tem que aprender para poder desfrutar a sua filiação, para poder aprender como ser filho. Jesus teve que aprender todas essas 3 coisas. E ele aprendeu. E ele viveu intensamente essas 3 coisas. Quando nós não conseguimos viver essas 3 coisas, nós não conseguimos viver plenamente a nossa filiação. Não é que nós não temos o que precisa. Não, nós temos tudo o que precisa, mas nós não conseguimos entrar na posse, nós não conseguimos viver, nós não conseguimos desfrutar
aquilo que nós temos. E quais são as 3 coisas? Está escrito lá em Mateus, capítulo 4, versículo 11 em diante. A história é simples, vocês conhecem de cor. Jesus foi revestido com o Espírito Santo, foi ungido, foi batizado com o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, a Bíblia diz, levou ele para o deserto para ser tentado. E se você prestar atenção na tentação, ele foi conduzido pelo Espírito, não foi o diabo que levou ele, foi o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tinha lição para ensinar para ele. Era a lição de como é que ele tinha que se posicionar para ser filho. Ele também tinha que aprender a ser filho. E aí você diz, Jesus tinha que aprender a ser filho, é só ler Hebreus. Ele aprendeu as coisas pelo que sofreu. Está escrito lá. Jesus aprendeu como ser filho. Está escrito em Hebreus isso. Agora, veja bem, então o Espírito Santo leva ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Agora veja como é que foi a tentação. A tentação foi a respeito de filiação. Veja o próximo versículo, versículo 2. Então, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Agora vai para o próximo. Chegando então o tentador disse, se és filho de Deus. Repita comigo. Se tu és filho de Deus. Outra vez bem forte. Se tu és filho de Deus. O que é a tentação? Sobre o que é essa tentação? Filiação. Estão dizendo aí que você é filho. Eu não creio. O diabo disse para Jesus. Claro, ele não crê mesmo. Então ele disse, se tu és filho de Deus. Então a tentação é sobre filiação. Então, se tu és filho de Deus, você vai saber o que é que tem que acontecer como filho de Deus. O Espírito Santo tinha levado ele para o deserto e ele jejuou 40 dias e 40 noites. O Espírito Santo, claro, tinha falado com ele, você vai para lá e vai jejuar até que eu venha e traga comida para você. E no fim do texto diz lá que quando ele venceu o diabo, os anjos vieram e serviram. Então, essas 3 tentações eram a respeito de como aprender a ser filho. Então, a primeira tentação é essa, se é filho de Deus. Eu ouvi a sua barriga roncar, Jesus. E o diabo está dizendo para ele, ô Jesus, eu escutei o ronco da sua barriga. Mas se você é filho de Deus, você tem poder. Você tem autoridade. Sabia que você, por ser filho de Deus, tem poder e tem autoridade? Nós temos. Jesus tinha. Foi gerado de Maria e tinha poder. Agora veja. Então o diabo diz, então manda que essas pedras se transformem em pães. Por que você está com fome, tendo todo esse poder, sendo filho? Já viu o filho passar fome? Que tentação é essa? O que é que Jesus aí está aprendendo como filho? Está aprendendo a conhecer o seu pai num quesito chamado provisão. Deus é o Deus da provisão. Você não aprende a ser filho enquanto você não conhecer o seu pai como o seu provedor. E a luta pela filiação é justamente a primeira parte da luta é sobre a provisão. Se você não conhecer o teu pai como provedor, sabe o que você sai fazendo? Tentando fazer a tua própria provisão. Era isso que o diabo queria que Jesus fizesse. Transforma a pedra em pão. Ué, onde é que está o problema aí? Poder você tem. E claro que Jesus sabia que tinha poder. Mas ele estava aprendendo a viver na provisão de Deus. Porque para você poder aprender a ser filho, o primeiro item é você aprender a viver na provisão de Deus. Lá atrás na minha vida, quando eu não sabia nada de Bíblia, estava lendo aquele Mateus, já contei muitas vezes, vou repetir porque é exatamente isso aí. Deus me ensinou a lição que eu nem sabia a lição que ele estava me ensinando. Eu era recém-novo cristão e o que aconteceu comigo foi assim, um dia eu estava lendo o Mateus, que diz lá, olhai as aves do céu, E aí diz,
Deus cuida das aves, Deus cuida das flores do campo. Quanto mais de vós, ó homens de pequena fé. E daí diz, portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, busque em primeiro lugar o reino de Deus e o Pai vai fazer toda a provisão que você necessita para tudo o resto na sua vida. E eu não entendia isso que eu estou dizendo aqui para você, não estava longe de entender, mas aquele negócio bateu no meu coração e fez bum, com uma explosão no meu coração. E eu disse, Senhor, eu quero conhecer esse negócio. E aí eu conversei com a Anice e concordamos que nós íamos viver pela fé, sem que ninguém soubesse que nós estávamos vivendo pela fé. E aí, então, sabe o que aconteceu? Por 1 ano e tanto nós vivemos pela fé, ninguém sabendo. A gente dependia de Jesus trazer o café da manhã, a gente dependia de Jesus trazer o almoço, a gente dependia de Jesus providenciar para nós, prover para a gente o dinheiro para pagar a água, a luz, o telefone de casa. Nós vivemos por 1 ano. Eu não sabia que Deus estava me ensinando a conhecê-lo como meu provedor. E quero dizer uma coisa para vocês. Isso foi tão poderoso na minha vida, que eu só sou hoje quem eu sou, espiritualmente, por causa da lição que eu aprendi lá no passado. Que eu posso depender dele incondicionalmente. E nesse tempo, nós tivemos como Jesus, a barriga roncando, não tendo comida, e quando a gente, por exemplo, uma vez estava assim, nós não tínhamos nada de comida. Nada. Nós levantamos pela manhã, não tinha mais nada. Eu estou dizendo nada, nem açúcar para fazer água doce para tomar. Nada, não tinha nada. Nós levantamos pela manhã e a gente disse, olha, deve ser vontade de Deus que a gente jejue. Porque se ele não quisesse que a gente jejuasse, a gente tinha comida aqui. E, ok, então vamos jejuar. E começamos a orar, agradecer pelo tempo do jejum, pela oportunidade de jejuar que a gente estava tendo e tal, reconhecendo que Deus é um provedor e não falha. Quando a gente terminou, bateram na porta. Era uma dessas, lá no Brasil, naquele tempo era uma Kombi que entregava compra que fazia no mercado. E o camarada perguntou, você é o João? Eu falei, sou. Aqui é o número tal, né? Eu falei, é. Ele falou, então, desde ontem à noite tinha uma compra, alguém fez uma compra e mandou entregar aqui nesse endereço. E hoje é a primeira compra que nós estamos entregando. Eu falei, mas nós não compramos nada. Ele falou, não, está carregado desde ontem, alguém fez, deixou tudo certinho. Aí desceram a compra e aí nós olhamos, eu e a Anice, nós nos olhamos e dissemos, bom, não era bem a vontade de Deus que a gente jejuasse, então vamos comer. Porque a provisão não falha. Mas sabe qual é o problema da provisão de Deus? É que quando a coisa chega bem pertinho de pensar que a coisa está falhando, a gente faz o que o diabo queria que Jesus fizesse. Toma a provisão nas nossas mãos. É bem assim que acontece comigo e com você que está sentado aí ouvindo e com você que está com a gente na internet. A gente não conhece o nosso Pai como provedor. E incrível, tenho essas experiências, nós vivemos, eu e a Anice, 3 vezes pela fé. Uma aqui nos Estados Unidos. E ainda de vez em quando eu pego a provisão na minha mão. Shame on me, como diz aqui. Vergonha para mim. Já devia ter passado longe esse negócio. Mas ainda, às vezes, já é uma raridade. Mas muitas vezes ainda eu faço. Não deveria fazer nunca mais. Por conhecer o Deus da provisão. Você não vai aprender a ser filho se não conhecer o teu Deus como provedor. E sabe o que acontece com a gente? Nós temos uma luta com o diabo. Porque quando Deus está para nos ensinar que Ele é o nosso provedor e que nós somos filhos, o filho não tem que pensar na provisão, quem pensa é o pai. O diabo vem e diz, está com fome? É? Transforma as pedras em pão. Ou ele diz, sem dinheiro para pagar o teu aluguel? Ué, pega o seu carro e vai fazer Uber. Você não é capaz de confiar no seu Deus. A gente arruma uma outra coisa para fazer. E a gente acaba não
não aprendendo a ser filho. Porque filiação implica uma coisa. Gente, ter Deus como provedor não parece para você uma coisa tão tremenda? E é uma coisa tremenda. Já pensou Deus ser o provedor teu em todas as áreas da sua vida? Não é uma coisa que deveria ser moleza para a gente viver? Devia, mas não é por quê? Porque nós temos uma luta para não deixar a gente viver a nossa filiação. Então, quando o problema começa a chegar, ao invés de a gente dizer, Senhor, aqui está a minha necessidade, eu ponho perante Ti essa necessidade. O Senhor é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Eu espero e confio em Ti nisso. A gente sai fazendo. Pega nas nossas mãos e vai transformar pedra em pão. E aí perde o melhor de Deus, que era a comida que vinha do céu. Imagina se Jesus tem transformado as pedras em pão. Ele ia comer um pão ali, natural, normal. Mas de repente os anjos vieram para servi-lo. Então, nós precisamos aprender a ser filhos. Sabe por quê? Porque o problema não está no lado do pai. O pai já sabe ser pai. O pai é o pai amoroso, que não negou seu único filho por você. Agora, pergunta, você sabe ser filho? Aí é que está a coisa. Nós precisamos aprender a ser filhos. E a primeira coisa que vai me ensinar a ser filho é descansar na provisão. A gente pensa que a gente aprende isso naturalmente na casa do Pai. Vivemos a nossa vida inteira, mas de repente saímos para prover a nossa própria provisão. Quando criança, pequenininho, aí nenezinho, não podíamos fazer nada. E não morremos, porque tinha provedor, tinha pai e tinha mãe. Mas depois vamos crescendo. Chega um dia em que nós então saímos da nossa casa, mas não tínhamos aprendido a ser filhos. Não tinha ficado claro na nossa mente que o pai era o provedor. Ele sempre foi. Não faltou nada, sempre foi. Mas não ficou claro. Não ficou claro. Com Deus é exatamente a mesma coisa. Às vezes não fica claro, não está claro que Deus é o nosso provedor. E a gente fica na batalha tentando prover para a gente mesmo. Adivinha o que a gente está fazendo? Obedecendo ao diabo. Porque segundo o texto que nós lemos, o Espírito Santo levou Jesus no deserto e disse, fica aqui até eu te dar comida. Que vai ter umas liçõezinhas para você passar. E sabe o que é que a gente faz? A gente se adianta e vai tentar fazer a nossa provisão e não conhece a Deus como nosso provedor. Agora, deveria ser fácil. Por que não é fácil? Porque tem que ser igual Jesus. Tem que olhar para Jesus e viver a vida igual ele viveu. Ele olhava para o Pai e dizia assim, ele disse lá em João 5,19, o filho de si mesmo nada pode fazer. Tudo aquilo que o filho vê o pai fazendo, ele faz. Então, ele estava lá no deserto, ele olha para o pai, pai, está fazendo pão de pedra? Não, então eu não posso fazer. Aí ele volta para o diabo e diz, não só de pão viverá o homem. Qual é o problema que não deixa a gente conhecer a provisão de Deus? Qual é? Insubmissão. Rebeldia no coração. Falta de confiar que Deus é quem Ele diz que é. Esse Deus bondoso que cuida de mim, não depende da circunstância. Então a gente fica, Deus está falando com alguém aí, a gente fica naquela luta. Faço isso, não faço isso. Faço isso, não faço isso. Por que tem essa luta, irmãos? Porque a gente está tentando ser nosso próprio provedor. Porque a gente está tentando cuidar do nosso próprio destino. Porque a gente está tentando ter controle de coisa que Deus quer que a gente dependa. Para poder viver na provisão de Deus, você tem que se tornar um ser dependente. Dependente para a tua saúde, dependente para a tua comida, dependente para o teu futuro, dependente. Mas nós não queremos ser dependentes.
A gente quer viver por nós mesmos. Nós temos um negócio chamado alma. Nós somos cristãos almáticos, como diz um pastor amigo meu. Vivemos muito mais pela alma do que pelo espírito. O que você acha que estava acontecendo com Jesus quando teve fome? A alma dele entra em rebuliço. Ai, fome, físico, daí vem para as emoções. E o que ele fez? Ele fez o que ele ensinou, o que ele disse que a gente tem que fazer. Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida, que dará o homem em troca da sua alma. A luta da filiação. Nós precisamos aprender a ser filhos. O pai já sabe ser pai. O problema é nosso. Não sabemos ser filho. Veja a história do filho pródigo. Então ele cresce ali na casa do pai, tudo normal, a provisão está ali, desde pequenininho, e ele chega num tempo da sua vida e ele decide ser independente. Ele diz, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E aí ele junta tudo e ele vai para um lugar distante. Eu quero viver coisas que não tem aqui na casa do pai. Eu quero viver emoções que eu não vou ter na casa do pai. E ele vai então, dissipa tudo. E aí quando dissipa tudo, ele cai na real. Ser filho é uma coisa tremenda. E eu deixei de ser filho, porque eu saí da casa. Vou levantar e vou dizer para o pai, pai, trata-me como um empregado. Porque na verdade, pai, agora eu sei, ser empregado teu é muito melhor do que estar aqui onde eu estou. Onde não tem provisão, onde eu estou passando fome, onde eu não consigo controlar as coisas. Essa é a primeira coisa que você tem que aprender para ser filho. Aprender que Deus é o seu provedor. E tem que ir fundo nisso, porque enquanto não aprender isso... E vou te dizer uma coisa, não é aprender que Deus tem que ser teu provedor uma vez. Ele quer ser o teu provedor pela vida inteira, até o último dia, até o último suspiro seu. Ele quer ser. Não é uma coisa que você faz uma vez e... agora sim, já conheço meu Deus como provedor. E amanhã? E depois de amanhã? A Bíblia diz... Cada dia. Cada dia. Cada dia basta o seu próprio mal. Cada dia você tem que depender, tem que viver na provisão cada dia. Quando você aprender isso, você vai aprender a ser filhos. Conclusão, nós não sabemos ser filhos. No quesito provisão. Não sabemos. Não sabemos. Não conhecemos o Pai. Segunda coisa, vai para a segunda tentação. Aí Jesus responde... Jesus, graças a Deus, não aceitou a sugestão do diabo, como nós aceitamos. Capítulo 4, do Mateus, versículo 4. Jesus então responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diga comigo, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Se Deus me pôs aqui e disse aqui esperar, então a palavra dele é meu alimento. Sabe quantos dias uma pessoa normalmente pode ficar sem comer? Não muito. Sem água e sem comida, não muito. Não muito. E ele estava no deserto, sem água e sem comida, não muito. Mas pela palavra de Deus, você é capaz de ficar anos e anos e mais anos. Todo o tempo que Deus disser para você. Porque você está comendo da palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual era a palavra que tinha saído da boca dele? O Espírito Santo vai levar você no deserto, fica aí até eu mandar comida. Entenderam? Agora veja bem. Aí ele venceu. Ele disse, venci. Mas ele viveu a vida inteira desse jeito. Vivendo pela palavra que saía da boca de Deus. Como é que você tem vivido a sua vida? Você está vivendo pela palavra que sai da boca de Deus? Ou está vivendo mais no natural,
A Bíblia diz que você e eu, nós estamos sentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Efésios capítulo 2. E nos assentou juntamente com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, como é que nós vivemos? Vivemos muito mais pelo natural do que pelo espiritual. Porque o natural é onde a gente vê, onde a gente apalpa, onde a gente ouve. Mas o espiritual é outra coisa. Nós somos filhos do reino. E a Bíblia diz que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você está dentro do reino de Deus. E o reino de Deus dentro de você. Agora pergunta, você vive esse reino? Reino é domínio. Você vive nesse domínio? Vive no domínio natural. Vai para o próximo, versículo 5. Aí o diabo deve ter dado um tapa assim na cabeça e disse, ai, esse cara aí vai ser duro, hein? Porque Jesus estava só começando. Jesus estava só começando, isso é o início do ministério dele. Entendeu? Ele falou, esse cara vai me dar muito trabalho. É o início do ministério. Então, o que o diabo faz? Ele leva a cidade santa, coloca Jesus no pináculo do templo. Veja, gente, imagine a cena. É que a gente lê isso aí e não imagina a cena. Imagine você é Jesus. Vem aqui o diabo, pega você e leva em cima daquele prédião que tem, parece de arame, lá no centro, que tem um negócio, coloca você em cima daquele negócio lá. O diabo pegando você e levando lá. É isso ou não é isso que está escrito aí? É exatamente isso. Então o problema é o quanto você é obediente. Porque enquanto você estiver no centro da vontade de Deus, o diabo pode te levar para lá, para cá. Não pode fazer nada com você. Ele não pode fazer nada. Jesus não ficou com medo. Não ficou com medo. Então veja, coloca sobre o pináculo do templo. E daí? Ele disse, o que ele disse? Opa, de novo a história do filho. Você és filho. Eita, estão dizendo aí que você é filho. Mas eu não acredito que você é filho. É isso que o diabo está dizendo. Se você é filho, você lança para baixo. Porque está escrito, os teus anjos darão ordem a teu respeito. E eles te sustentarão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Agora veja como o diabo é burro. Ele é estúpido. Porque olha o versículo, ele sabia que ele está citando um versículo? Ele conhece a Bíblia. E ele está citando um versículo. Agora veja o fim do versículo. Ele te sustentará nas mãos para que nunca tropece. Como é que você pode tropeçar numa pedra? Quando você está andando. Mas o que o diabo queria que ele fizesse? Se suicidasse. Deus vai proteger você enquanto você estiver na vontade dele. Mas tentativa de suicídio, só a misericórdia de Deus, não tem. E o diabo então transforma, mexe com a palavra. Então, está dizendo aí, Deus tinha um plano para Jesus, morrer na cruz. E se ele fosse, nem tropeçasse uma pedra, ia cair com a têmpora aqui, numa outra pedra, ia morrer lá. Isso nunca ia acontecer. Os anjos de Deus vinham e iam pôr a mão embaixo, e ele não ia morrer. Não ia morrer de outro jeito que não fosse o jeito que Deus tinha para ele morrer. Os anjos iam proteger. Para que tudo o que Deus tem para a vida dele acontecesse. Desde que ele não tentasse se suicidar. Se ele se atirasse daí, se ele se atirasse do pináculo do templo para baixo, essa palavra estava anulado, não valia. Porque aí disse que é quando estivesse andando, não quando estivesse tentando. Mas Jesus, ele aprendeu a ser filho. Veja qual é a resposta dele. Vai lá. Vamos lá, gente. Replicou Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por que eu vou me atirar daqui? Só para Deus mandar Isso é tentação. Eu vou estar tentando meu Deus. Se eu estiver andando, e estou andando e olhando, e pum, numa pedra, não bati o pé por querer. Foi um acidente. E eu caí, vem um anjo e põe a mão.
Mas se eu conscientemente me atirar daqui para cima, estou tentando a Deus. Agora, presta atenção. No primeiro, ele tinha que conhecer a Deus como sua provisão. E agora, como é que ele tem que conhecer a Deus? Como sua proteção. Se você não conhecer a Deus como sua proteção, você não aprende a ser filho. Enquanto você não conhecer a Deus como seu protetor, você não conhece o que é ser filho, verdadeiramente. Você não sabe o que é ser filho. Está comigo nisso? Então, o que você faz quando vem uma doença? Hã? Vem aquele medo da morte, e a coisa fica feia, você fica com medo. Ai, vou morrer. Não, eu quero dizer, olha, presta atenção nessa notícia. Deus, para você que é filho, é filha, Ele tem um negócio chamado proteção. Os teus dias não vão terminar enquanto não se cumprir o que está escrito no livro da vida que Ele escreveu para você antes da fundação do mundo, a menos que você faça o que o diabo queria que Jesus fizesse. Saia da proteção. Deixe a proteção de lado. Amados, temos que viver debaixo da proteção de Deus. Mas isso é o que menos fazemos. Isso é o que menos fazemos. Nós tentamos nos proteger de muitas maneiras. E nas coisas mais simples. Por exemplo, proteção nos relacionamentos. Às vezes, nós temos uma ferida na nossa alma, né? E aí nós não conseguimos entrar num relacionamento correto com o nosso irmão, porque nós não conhecemos o Pai que nos cura, porque não fomos curados. Eu não conheço o que é ser filho, que eu tenho um protetor, porque eu não consigo deixar proteção na mão do meu Deus, que é o meu protetor. E eu tenho que me proteger. E aí a gente consegue se proteger com seguros, com evitar coisas, com tomadas de decisões para não correr risco. E a gente quer controlar a proteção. A gente quer se autoproteger. Quando deveríamos perguntar para Deus, Senhor, qual é o seu negócio aqui? E Deus ia dizer, meu negócio é que faça isso. E ele se diz, vou. Apesar de que você esteja andando num negócio louco. Veja os exemplos da Bíblia, irmãos. Tempestade terrível, barquinho entrando água, 12 discípulos lá dentro, Jesus caminhando sobre as águas. Aí eles ficam assustados e gritam de medo. Aí o Pedro diz, Senhor, se o Senhor manda eu sair. O que ele fez? Confiou na proteção. Pôs o pezão para fora e começou a andar. Mas de repente, o que foi que aconteceu com ele? Esqueceu da proteção. Começou a afundar. Olhou para as ondas. Olhou para a força do vento. E começou a afundar. O que isso tem a ver com o nosso negócio? Proteção. Ele rompeu a barreira da proteção. O que é que o Pedro tinha antes de olhar para as ondas? Tinha uma barreira de proteção que fazia ele caminhar sobre as águas. Mas quando ele rompeu essa barreira de proteção, ele começou a afundar. E essa barreira de proteção chama-se fé. A maneira pela qual nós estabelecemos a nossa confiança em Deus como nosso protetor, chama-se fé. E como Deus como nosso provedor, também chama-se fé. Porque o justo anda pela fé, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Vocês estão entendendo? Então não conhecemos o Pai como protetor. Não conhecemos. Nós precisamos fazer como Jesus. Jesus estava lá na festa de casamento, a primeira festa que ele foi com os discípulos, estreando, né, a sua posição. E aí, o que é que acontece? Acontece o seguinte, a mãe manda um recadinho, não tem mais vinho. Aí ele olha para o céu
pai não está fazendo vinho. E aí ele diz para sua mãe, que tenho eu contigo, mulher. Não é chegada a minha hora. Em outras palavras, não estou vendo o pai fazer nada, não posso fazer. Aí ela vai lá para os serventes e diz, vai lá e faz tudo o que ele mandar. Aí vem os serventes, falar com ele. Aí ele olha para o pai. Aí ele vê o pai fazendo vinho. Ele vê o pai enchendo aquelas talhas que tem de água. Ele vê o pai mandando os serventes levar para o mestre-sala. E ele vê a água se transformando em vinho. Que eles estavam levando esse que ficou na talha. Isso é vida de conhecer a Deus. E aí a gente pensa nesse texto, né? E a gente pensa, pastor, mas esse era Jesus. Gente, eu tenho uma notícia para você. Era Jesus tão humano quanto você e eu. Sabe por que ficou escrito isso? É porque ficou para exemplo. E sabe por que é exemplo? Porque você pode. Senão, que exemplo besta é esse que ficou lá e eu não consigo fazer? Eu não tenho como fazer. É porque não podemos. Mas como é que nós vivemos? Sem provisão, sem proteção, sem crer nisso. Então, não conhecemos a Deus como Pai. Não aprendemos a ser filhos. Ai, Deus, não sei o que está acontecendo. Veja, por exemplo, aí. Ai, Deus, olha quanta gente aqui na igreja. Só isso, Senhor. Ai, não sou um bom pastor. Ué, eu já aprendi a minha lição. Eu já aprendi a minha lição. O Senhor disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou eu creio, ou eu não creio. Aí eu posso ficar todo agitado. Ai, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer um programa. Adivinhe, está transformando pedra em pão. Está se jogando do pináculo. Não vou fazer mesmo, já aprendi a minha lição. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Sabe? Talvez o Senhor está me ensinando, talvez não, eu tenho certeza, uma lição com essa história toda. E talvez, como disse o pastor que pregou aqui, pastor Mário, talvez é perigoso para mim se esse negócio aqui cresce e eu viro importante como pastor de uma igreja. Talvez eu não estou pronto para isso. E eu lá sei. Mas eu sei uma coisa. Eu posso confiar em Deus sem tremer. Porque Ele é confiável. Eu não preciso ir tentando fazer as coisas do meu jeito. Agora, quando eu ouvir, eu tenho que ir fazer. Eu tenho que obedecer. Mas eu não tenho que sair fazendo coisa enquanto não ouço. Porque é muito simples você sair de uma coisa para outra. Você fica agitado, a sua alma fica agitada. Irmãos, vamos aí, como é que a gente pode trazer muita gente para a igreja? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma festa junina. Está chegando junho. E aí a gente sai inventando coisa. Você, ao invés de olhar para Deus, o que Deus está fazendo? Deus está fazendo? Não. Então não vou fazer. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou orando muito. Estou dizendo, Senhor, mostra para mim. Uma coisa eu acho que o Senhor já mostrou. Quando mandou o pastor Mário aqui. 2 domingos atrás. Ele disse, quando Deus não te dá é porque Ele está protegendo você. Uma vez, bem tempo atrás, eu estava conversando com o André, e o André disse, o meu filho, o André, pastor, ele disse para mim, pai, talvez o senhor lhe fez para ser pastor de uma igreja pequena. Então, por que o senhor está... Eu estava preocupado, falei, André, e aí, como é que é? Fala comigo aí, alguma ideia de como é que a gente faz esse negócio crescer? Ele falou, não, a Bíblia diz que é Deus que cresce. A gente rega, a gente planta, mas é Deus que dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento. E imediatamente, pum, no meu coração. Quanta gente que eu reguei e plantei está por aí. Mas essa era só a minha parte na coisa. Eu rego e planto, mas aonde Deus vai pôr? Não tem nada a ver comigo. Eu acho que se trouxesse todos os meus filhos que eu tenho na fé aqui para a igreja, eu lotava. Mas eu planto e eu rego, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem instrui é Deus.
Amém? E não é que eu não estou crendo não que nós vamos crescer, eu estou crendo que a gente vai crescer. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, ou nós crescemos, ou vai ficar impedido o que eu tenho que fazer para Deus. Porque eu estou indo para as nações, mas eu não quero ir para as nações do meu bolso. Eu quero que a igreja me mande para as nações. Acabei de ir para o Brasil pregar, acabei de ir para a Índia, meu bolso, paguei. Eu não quero continuar assim. Eu não entendo que isso é plano de Deus. Nós somos um corpo. Então eu só tenho um jeito de resolver esse problema. Qual é? A igreja crescendo. E eu sei que a igreja vai crescer. Porque Deus, chegou o tempo de eu ir para as nações. E eu sei que Deus vai mandar líderes aqui, homens, mulheres fiéis, que não vão arredar o pé, que não vão ficar agitados, que vão conhecer o Pai o suficiente para não ficar agitado e melar o negócio. Estou esperando. O tempo não me pertence. Pertence a Deus. Ele é o Senhor. Ele faz o que Ele quer, como quer e quando quer. E eu só entro no mover dele. Quando ele estiver fazendo, eu faço. Quando não estiver fazendo, Amém? E quando ele estiver fazendo, eu sei que eu posso me lançar e ir. Estava aqui, pastor Philip, e aí Deus disse para mim, vai para a Índia. Gente, eu conheço assim de pastores indianos. Se você não entende quantos convites eu tenho para ir para a Índia. Para todos os lugares na Índia. Nunca vi o pai fazendo. Mas eu estava aí, pastor Filho estava aí, pregando na igreja hispana, à tarde. Eu traduzindo ele, Deus falou comigo, vai para a Índia. Eu falei, pastor, o senhor podia arrumar um jeitinho de eu ir para a Índia? Ele falou, eu posso. Quanto custa? 2.800. Ok, estou indo. Quando? É o melhor tempo para você ir é março. Porque ainda não está aquele calorão, porque no calor... Ele não sabe que eu vim de Foz do Iguaçu, né? Que dá 40, 42. E aí eu falei, então prepara aí que eu quero ir. E aí você me acompanha? Fico à tua disposição o tempo que você estiver lá. Onde eu ia, ele era a minha sombra. Eu fui e voltei. E vou dizer uma coisa, não estou devendo nada para ninguém. Porque quando o Senhor faz, vem a provisão. Entendeu? Então temos que conhecer o nosso Deus, gente. Temos que conhecer Ele como nosso provedor, como nosso, qual é a segunda coisa? Protetor. Deus é o teu protetor? Ai, Senhor, mas eu estou aqui numa briga com o marido e ele está dizendo que vai me deixar. E como é que eu vou viver aqui sozinho? Espera aí, sozinho? Ué, pensei que era filho, era filha. Pensei que... E aí, por coisas assim, a gente sai da proteção. Sai da proteção. Por coisas até menos do que isso. A gente sai da proteção. E aí, então, Jesus estava firme lá. Replicou, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu sou filho, ponto. Eu não preciso tentar meu Deus para descobrir que eu sou filho. Eu não tenho dúvida que eu sou filho. E eu sei ser filho. Eu não tento o Pai só para Ele me mostrar. Agora, gente, vamos parar. Para pensar em você mesmo. Ai, Senhor, o Senhor diz essas coisas, mas, Senhor, o Senhor não está fazendo. Onde que está, Senhor? Gente, excuse me. Não tem certeza que é filho. A tentação toda aí era sobre como aprender a ser filho. Jesus aprendeu. Pastor, o senhor está dizendo Jesus aprendeu? Quero mostrar para vocês, na Bíblia. Vai lá, Hebreus, capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 9 e 10. Hebreus 2, 9 e 10. Vemos, porém, aquele que foi feito por um pouco menor que os anjos, Jesus,
coroado de glória e honra por causa da paixão e morte. Por que ele foi coroado de glória e honra? Porque obedeceu paixão e morte. Veja, por causa da paixão e morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Próximo versículo. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Agora leia comigo isso. Aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação dele. Verdade ou não? Jesus foi aperfeiçoado ou não? Claro, ele era Deus, nunca precisou esperar na provisão, nunca precisou esperar na proteção. Ele não sabia isso. Mas ele viveu e ele aprendeu. Vai para o próximo versículo do Mateus, please. Vamos lá, Mateus 4, versículo 8. E aí é a última coisa. Vamos lá para o versículo 8. Vamos aí? Novamente o diabo, e eu não sei, eu fico imaginando a cena, né? A gente tem que ver a cena. Eu fico o diabo, 2-0. Não tem jeito, parece que o negócio aqui está blindado. Ele sabe que ele é filho. Não consigo tocar. Novamente, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Leva um monte alto, não sei se foi o Nepal ou aonde, mas ele viu todo o mundo e a glória do mundo. E sabe, a moral da história é essa, vai para frente. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Sabe o que está dizendo? Sabe o que o diabo está dizendo aí, em outras palavras? O Jesus, deixe de ser bobo. Eu sei que o Pai prometeu para você tudo isso aí. Mas veja o jeito que o Pai prometeu, cara. Você vai ter que subir naquela cruz, levar o pecado de todo mundo. Você vai ter que sofrer coroa de espinho, cravo na mão, chicotada nas costas, até que não possa mais. Eu tenho um jeitinho para você. E o jeitinho é o seguinte, me adore aqui, que eu te dou tudo isso de graça. Você não tem que passar pelo sofrimento. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E agora, qual é a tentação? Promoção. Porque o Pai lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra. É isso que o diabo está tentando tirar dele. Não conhecer o seu Deus como seu Pai. Não se tornar um filho que conhecia Deus como Pai. O diabo está dizendo, não precisa passar disso. Eu te dou essa glória sem você passar por isso. Sai da cobertura de Deus. Deixa Deus como teu Pai. Bobão, veja o que vai passar. E eu fico imaginando que o diabo talvez mostrou para ele, em espírito, todo o negócio, tudo que ia passar. Porque é isso que está em jogo. É isso que está em jogo. E aí, o que é que ele diz? Vai lá. Vamos para frente. Então, espera aí. Então, essa era a última vez. E o diabo pode ficar debaixo da sua ordem, da minha ordem, quando vem uma tentação. A gente pode ordenar contra ele. Então ordenou-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está... Você sabe tudo que está escrito sobre você? O que faz você conhecer o seu pai, faz você ser um filho que conhece bem o pai, é você saber o que está escrito a teu respeito. Sabe, eu estava lá no grupo, na sexta-feira, no nosso novo grupo lá, e estava dizendo para o pessoal, dando uma sugestão. Eu dei uma sugestão, falei, pega a sua Bíblia, escreve tudo que a palavra de Deus diz que você é. Põe no seu espelho, no lugar que você pode ler todo dia, que você vai lá, põe lá no banheiro, põe na porta da geladeira, põe em algum lugar, para você deixar a palavra entrar no seu coração. Porque às vezes a palavra cai no nosso coração, vem o diabo e leva. Então você tem que botar a palavra no teu coração. Deixa a palavra no teu coração criar raízes. Deixa ela germinar, nascer em você. O que Deus diz que você é, o que Deus diz que você pode. Deixa isso.
nascer. Então lá, está escrito, só o Senhor adorarás, servirás. Agora veja lá. Próximo. Então, o diabo, e vieram anjos, e então, diga comigo a palavra então. Outra vez, então. Por que está escrito então? Diga então. Então é depois que ele conheceu ao seu Deus, se submetendo. Ele falou, vai ser duro. Eu vou até chegar ao ponto de dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Vai ser duro. Vai ser duro. Terrível. Eu vou chegar ao ponto de orar para o Pai e dizer, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu vou chegar nesse ponto, mas só a Ele eu adoro e presto culto. Então, ele aprendeu a conhecer seu pai. Ele aprendeu a ser filho, confiando na provisão. Aprendeu a ser filho, confiando na proteção. Aprendeu a ser filho, confiando na promoção. Deus tem uma promoção para você. Mas sabe quando essa promoção vem para você? Quando você rejeita os jeitinhos de Satanás para fazer a coisa. Ai, Senhor, mas está tão difícil, chegou a hora da gente pagar a taxa. Ai, eu só não vou ter nada de volta, como eu vou ter que pagar 2.000, 3.000, Senhor. Ai, isso aí. E aí então você decide fraudar. Estou falando uma coisa simples do dia a dia. Porque a Bíblia diz, a quem honra, honra, honra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então aí o que acontece? Não conhece, não aprende a ser filho. Nós temos que aprender a ser filho. Porque quando você aprender a ser filho, o pai diz, ok. Então, vieram os anjos e o serviram. E aí a gente lê, o anjo do Senhor acampa-se aos que temem, ao redor dos que temem. Os anjos do Senhor são para servir você. E a gente diz, anjo me sirva. Mas veja que tem um então antes. Um então quer dizer que teve 3 coisas atrás. É isso que quer dizer. E então, depois disso, porque ele fez isso? Às vezes nós queremos, mas não nos posicionamos. Não nos posicionamos. Eu quero perguntar para você. Você sabe como ser filho? Sabe como ser filha? Depois disso que nós estamos vendo aqui. Você realmente sabe. Porque tem 2 coisas. E às vezes a gente não discerne as 2 coisas. Nós podemos viver, agir e viver como filhos, ou nós podemos agir e viver como religiosos. Nós temos que aprender a ser filhos. Nós não sabemos ser filhos. Vocês entenderam?